Vamos continuar louvando ao Senhor com essa palavra de Atos, capítulo 26, do 19 ao 23, todos juntos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O texto que nós vamos meditar nessa noite, dentro dessa palavra, deste capítulo dos Atos dos Apóstolos, é um tema muito importante e ao mesmo tempo muito ignorado pela maioria dos crentes. É o tema referente aos, repita, atos salvíficos. Os atos salvíficos de Cristo Jesus, que são em número, quem sabe quantos? Quantos são os atos salvíficos? Está vendo como a maioria ignora? Mas tem gente aqui que já devia saber, que eu já falei outras vezes. São 4 atos salvíficos. Se esses 4 atos não tivessem acontecido, não existiria salvação. 3 deles não nos salvariam, só os 4. São 4 atos salvíficos. Vamos ver durante a meditação da palavra do nosso Deus. Essa palavra que Ele nos dá então aqui, como última palavra desse ano de 2023. O Luciano me passou aqui um feedback do que foi esse ano de 2023. Nesse ano de 2023, nós tivemos aqui, enviamos daqui, nos 365 dias, nós enviamos daqui 235 transmissões. Tivemos aqui um total de 235 transmissões, todas elas estão aí gravadas no YouTube, no nosso aplicativo Cristo Vive. 235 palavras que o Senhor nos deu neste ano de 2023. Dessas 235, 207 foram congregações ao vivo, como esta aqui. Teve 2 congregações que foram mais festivas, domingo de manhã, 2 domingos pela manhã, que foi o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Dia das Mães, dia 14 de maio, e Dia dos Pais, dia 13 de agosto. E 26 dessas transmissões foram aulas que eu dei aqui à noite. Eu dei 13 aulas de hebraico, transmitidas daqui ao vivo, e dei 13 aulas de análise de salmos, também aqui à noite. Esse foi o nosso trabalho aqui neste ano de 2023. Sempre tendo como prioridade ensinar
o mais profundamente possível a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós fizemos o nosso trabalho, estamos fazendo o trabalho de ensinar. O de vocês é só aprender e praticar. E o que Jesus diz para mim quando eu vou orar é o que ele já disse nos evangelhos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A palavra de Deus está sendo anunciada. Apesar do mundo e da história da humanidade estar indo de mal a pior, e vai piorar, enquanto houver história, a palavra de Deus continuará ainda sendo anunciada. Paulo disse: a palavra de Deus não está acorrentada, não está aprisionada. E por isso Jesus disse também essa outra palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Benditos os que ouvem e praticam e obedecem, porque edificam a sua vida sobre a rocha. Aleluia. Então ao Senhor toda a glória, por todo esse trabalho que Ele nos tem dado e que nós realizamos com o maior prazer, a maior alegria e a maior dedicação possível, apesar de todas as nossas limitações. A obra de Deus é perfeita. Os seus ministros são imperfeitos, mas a obra de Deus é perfeita. E Ele é perfeito. Muito bem. Vamos entender então o que são esses atos salvíficos. O texto que nós estamos aqui no capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos, esse texto do versículo 1 até o versículo 29, tem esse título aí, repita depois de mim: Testemunho de Paulo. O apóstolo Paulo estava nesse texto, nessa história descrita aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. O apóstolo Paulo estava preso, como se fora um criminoso, mas ele não era um criminoso. Ele estava preso por causa da perseguição judaica, perseguição dos judeus contra a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, tendo sido preso, foi recolhido em prisão romana, porque naquela época, século I, em Israel, a nação de Israel, ela era uma colônia do antigo Império Romano. E o rei que dominava sobre Israel era então o rei de Roma, o César, o rei de Roma, que nessa época desse texto que nós estamos lendo, era o rei chamado Herodes Agripa II. Os judeus, então, foram tentar usar a sua força religiosa, a sua autoridade religiosa, para cobrar do Império Romano, das autoridades romanas, a prisão e a morte do apóstolo Paulo. A mesma coisa que eles já haviam feito anos antes, com o próprio Jesus. Na época de Jesus, o governador da Judéia para o Império Romano, chamado Pôncio Pilatos, ele não viu em Jesus crime nenhum, nem de prisão e muito menos de pena de morte. Mas, manipulado pelos religiosos, pelas autoridades religiosas, ele não teve saída a não ser entregar Jesus à morte e morte de cruz.
Como os judeus já sabiam que tinham esse poder de manipular os políticos, é uma total blasfêmia contra Deus usar o nome de Deus em política e usar o nome de Deus em qualquer espécie de manobra política que você imaginar. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é pecar contra o terceiro dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, onde está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Não existe corrupção maior na terra do que usar o nome de Deus em favorecimentos políticos, seja de que ordem for. O nome de Deus não é para ser enxafurdado na lama da política. Política é lama, política é sujeira. Jesus não se intrometeu em política. E essa foi uma das razões pelas quais os judeus não o aceitaram, o rejeitaram, porque eles esperavam um Messias político. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. 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 Quem é deste mundo? Vá para a política, porque quem é desse mundo é tão sujo como qualquer política das nações dessa terra. Quem é de Jesus, se purifique dessas coisas, porque somos de Jesus. Religião manipulando política é abominável aos olhos de Deus. Religiosos manipulando políticos condenaram o Filho de Deus. Religiosos manipulando políticos condenaram vários cristãos que lavaram o Coliseu romano de sangue de cristãos e toda a terra naquela época. E eram aqui religiosos manipulando a política para matar o apóstolo Paulo, porque ele estava pregando que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo aproveitou esses inquéritos aos quais ele teve que participar para dar testemunho de Jesus. Esse aqui é um deles. Por isso o título é, repita de novo, Testemunho de Paulo. Esse texto todo está dividido assim, ó. Do versículo 1 ao versículo 23, diga, desenvolvimento do testemunho. É esse texto que nós estamos terminando hoje, olha. No último dia do ano, nós estamos terminando aqui o versículo 23. Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, anos antes da pandemia, versículo por versículo. E hoje nós vamos chegar no Atos 26, versículo 23, terminando aqui o desenvolvimento do testemunho. Nós vamos ver depois, no versículo 24, diga interrupção. Nesse versículo 24, Paulo foi interrompido pelo governador romano da província de Cesareia, o governador Festo, que fez ali uma manifestação dizendo: Paulo, você está louco, isso que você está dizendo é loucura. Por isso que depois Paulo escreveu que o evangelho de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós é salvação, é graça, é glória de Deus. E aí Paulo vai concluir o seu testemunho do versículo 25 ao 29, diga, conclusão do testemunho. Aleluia.
Glória a Deus. Essa aqui é a Cecília, viu? A Cecília gosta muito de ver todas as pregações. Quando eles não vêm, quando o Marcos e a Fernanda não vêm, a Cecília fica em casa assistindo pela televisão, até pelo celular. Eles já me mandaram a foto da Cecília assistindo todas as congregações. Menininha de Deus. Aleluia. Muito bem, então, terminando hoje o desenvolvimento do testemunho, no versículo 23, Paulo disse assim: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Repitam. Aleluia. Bom, o desenvolvimento do testemunho termina aqui, do versículo 1 até o versículo 23 aí, do capítulo 26. E Paulo está dizendo aqui nesse testemunho que ele está sendo preso, foi preso por causa dos judeus que o estavam perseguindo, só porque Paulo estava pregando a verdade, que Jesus Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo, o povo aqui são os judeus, e aos gentios, os não judeus, ou seja, povos de todas as nações da terra. Mas o que eu quero refletir com vocês aqui é 2 pontos importantes. Primeiro ponto está aqui no verbo padecer. Padecer é morrer. Aqui está falando da morte de Jesus. E está falando também da ressurreição. Morte e ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus são 2 dos 4 atos salvíficos de Jesus. Quais são os outros 2? Antes da morte, a encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A morte, o segundo ato salvífico. A ressurreição, o terceiro. E a glorificação de Jesus à destra do Pai no céu, o quarto e último dos 4 atos salvíficos. O que são esses 4 atos salvíficos? Vamos resumi-los em uma palavra, vocês repetem comigo. Diga: encarnação. Cuidado, hein? Não é reencarnação, não. Isso é espiritismo. Isso é falsa doutrina, doutrina de Satanás. É sem R, é com E. Encarnação. Então repita: encarnação, morte, ressurreição, glorificação. Outra vez: encarnação, morte, ressurreição, glorificação. Quando um dia eu perguntar de novo quais são os 4 atos salvíficos, todos vocês que aqui estão presentes são obrigados a saber. Quais são mesmo? Muito bem. Para entender isso, vamos entender o seguinte: o ministério de Jesus na terra foi um ministério duplo, um ministério de dupla face, 2 faces do ministério de Jesus. Jesus teve um ministério ativo e um ministério passivo. O ministério ativo foi aquele ministério em que Jesus foi o agente da ação, as coisas que ele realizou. O que Jesus realizou? Jesus pregou o evangelho do reino de Deus, Jesus curou enfermos, Jesus operou milagres, Jesus formou discípulos, dentre os discípulos ele formou apóstolos. Esse foi o ministério ativo de Jesus.
Mas Jesus também tem um ministério passivo. O ministério passivo é o ministério no qual Jesus não é o agente da ação. Jesus é o agente da passiva. Jesus é o que sofreu a ação que outros realizaram nele. Ele sofreu essas coisas, ele não as realizou. Essas coisas foram realizadas nele. O ministério passivo de Jesus é exatamente composto por esses 4 atos salvíficos. Jesus não se encarnou, ele foi encarnado por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus não se matou, a morte de Jesus não foi um suicídio. Jesus não se matou. Jesus foi morto pelo Pai que ofereceu seu Filho em sacrifício por nós, usando como instrumento de morte os romanos e os judeus, para Jesus morrer na cruz em nosso lugar. Jesus não ressuscitou a si mesmo. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 8, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita em vós, ele também dará vida aos vossos corpos mortais. E Jesus não se glorificou, ele foi glorificado pelo Pai. Ele foi assunto ao céu, e quando voltou ao céu, o Pai disse para ele o que Davi havia profetizado no Salmo 110. Meu filho, vem cá, assenta-te à minha direita aqui na glória, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assim Jesus foi glorificado. Então Jesus não se encarnou, ele foi encarnado. Ser encarnado é receber natureza humana. Jesus, que sempre teve natureza divina, recebeu na encarnação natureza humana. A natureza divina é imortal, a natureza humana é mortal. Para morrer em nosso lugar, ele teve que aceitar, se sujeitar a ser feito um homem, para como homem dar a sua vida por nós. Um Deus não pode morrer, Deus é imortal. Deus não é pregado em cruz nenhuma, mas o corpo humano de Cristo foi pregado na cruz para morrer, experimentar a morte, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus pagou este preço por nós, para que nós recebêssemos pela graça a salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas se Jesus ficasse morto, teria sido inútil a sua morte. Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia da sua morte, ele foi ressuscitado dentre os mortos. A morte não pôde segurar Jesus em seu poder, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu sem merecer isso. Não havia justificativa para a morte aprisionar Jesus. E ele foi ressuscitado dentre os mortos, vencendo a morte.
vencendo as trevas, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo o diabo, derrotando a Satanás, derrotando os demônios e se tornando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. A morte não pôde retê-lo, e os irmãos do século I cantavam o cântico: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vida. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não ficará morto para sempre. Eu sou a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é o verbo vivo, o verbo da vida, o Filho do Deus vivo, que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A morte não podia reter tal pessoa em seu poder, e Jesus se tornou primícias da nossa ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém seria ressuscitado. Todos ficariam presos na morte. Nós seremos ressuscitados porque Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Mas uma vez ressuscitado, Jesus disse lá no jardim do sepulcro para Maria Madalena: mulher, não me retenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus ressuscitado passou 1 mês e 10 dias com os seus discípulos, aparecendo a eles todos os dias e recordando para eles tudo o que ele havia pregado aqui nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 40 dias de revisão de um ministério de 3 anos e meio. E depois, quando chegou nesses 40 dias, Jesus os levou a um monte, e na presença deles, ele foi elevado por Deus às alturas, para ser glorificado no céu. Uma vez que Jesus foi glorificado no céu, os 4 atos salvíficos estão realizados, estão completos. E por isso, depois de ser glorificado no céu, ele enviou o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, para ser o Espírito que habita em nós, para nos guiar a toda a verdade, a toda a palavra. A salvação só é possível por causa dessas 4 coisas que Jesus sofreu. Se essas 4 coisas não tivessem acontecido com Jesus, nós não teríamos e ninguém teria salvação. Para termos salvação, foi necessário Jesus ser encarnado, Jesus ser morto, Jesus ser ressuscitado e Jesus ser glorificado. Todos esses 4 atos são atos de Deus em Cristo Jesus. É muito importante porque tem pregadores hereges pregando por aí, por exemplo, que a morte de Jesus foi uma coisa do diabo.
que o inferno em festa se alegrou. Teve até uma banda famosa aí que cantava uma música que tinha essa letra: quando Jesus morreu, o inferno em festa se alegrou. Não tem festa nenhuma no inferno. Achando que os demônios ganharam com a morte de Jesus. Com a morte de Jesus, o diabo perdeu. A morte de Jesus, a crucificação de Cristo, foi a derrota de Satanás. Em todos os 4 atos, o diabo foi derrotado. O diabo tentou, milênios antes de Cristo vir, impedir que ele nascesse, impedir a encarnação, e o diabo perdeu. Jesus foi encarnado. Depois ele tentou impedir a morte, o diabo tentou impedir a morte de Jesus, mas Jesus foi morto. Depois ele tentou impedir a ressurreição, encobrir a realidade da ressurreição, mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele não pode fazer mais nada para impedir a glorificação. Jesus foi glorificado no céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos, e lançar de vez, em primeiro lugar, a Satanás e os demônios no lago de fogo e de enxofre, e depois os seus seguidores. Amados, essa palavra que o Espírito de Deus guardou para essa última congregação e última ceia, essa é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, levante a sua mão direita, se você é crente, e diga: eu creio que Jesus foi encarnado em natureza humana para morrer na cruz no meu lugar. Eu creio que Jesus, ao terceiro dia da sua morte, foi ressuscitado dentre os mortos e está vivo para nunca mais morrer. Eu creio que Jesus foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar vivos e mortos. Diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Diga amém. Aleluia. Aleluia. A palavra é essa, que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.